Feliz Dia dos Pais, bom dia, graça e paz de Jesus a todos e todas, amém. Hoje quero ler o livro de Josué. Eu convido você até o capítulo 24 do livro de Josué. Estamos nas histórias que contam as nossas histórias e as histórias que tocam as nossas histórias. Histórias que falam de nós. As personagens da Bíblia Sagrada são também arquetípicas, isto é, elas estão lá na história da Bíblia, mas nós estamos nelas e elas estão em nós. Nós também somos Abraão, nós também somos Caim, nós também somos Jacó, nós também somos José. Nós também somos Josué. E eu queria lembrar hoje pela manhã com você a história de Josué. Ou um pouquinho da história de Josué. Antes, vamos tentar fazer uma recapitulação. Você sabe que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. É o livro dos começos. É no Gênesis que encontramos Adão e Eva, Caim e Abel, Noé. É no Gênesis que encontramos o dilúvio, Babel, Abraão. No Gênesis encontramos Isaac, Ismael, Jacó e Esaú, José. E o livro do Gênesis termina com o povo de Israel se multiplicando no Egito. Logo depois do Gênesis vem o Êxodo. Esse povo que está no Egito, então você imagina que entre Gênesis 50, o último capítulo do Gênesis, e o Êxodo, tem uns 400 anos, em que o povo se multiplica e encontra-se na condição de escravizado no Egito. O livro do Êxodo começa com Moisés. Moisés, 10 pragas, Páscoa, saída do Egito, Mar Vermelho, visita à terra de Canaã. Sabe quanto tempo demora a saída do Egito até chegar em Canaã? Quanto tempo demora? 3 meses. Somente 3 meses. Em 3 meses chegaram a Cádiz Barneia e de lá enviaram os espias a Canaã. Voltaram os espias. Josué e Caleb disseram: vamos tomar posse da terra que Deus nos prometeu. 10 espias disseram: não, o povo que mora lá é muito grande, é uma terra de gigantes. Então, decidiram não conquistar a terra, ou não entrar na terra de Canaã. E Deus diz: então tá bom, vamos dar uma volta pelo deserto, aí vocês morrem. E foi o que aconteceu. Ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto. Morreu a primeira geração que saiu do Egito, e então entra a segunda geração. Moisés, Josué, Gênesis, Êxodo, terceiro livro, Levíticos. Lembra que no Monte Sinai, Deus revela a sua lei a Moisés. O Levíticos conta todas as cerimônias sacrificiais, todo o ritual da religião judaica, o Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos, o próximo livro é Deuteronômio. Por que Deuteronômio? Deutero, outro. Nomos, lei. Outra lei. Mas não é outra lei. É a mesma lei. Se você pega Êxodo capítulo 20, você encontra os 10 mandamentos. E você pega Deuteronômio capítulo 5, você encontra os 10 mandamentos. Por quê? Porque lembra que a primeira geração saiu do Egito, em 3 meses chegou às portas de Canaã, resolveu não entrar, peregrinou pelo deserto, o povo de Israel, a primeira geração morre, a segunda geração agora está diante de Canaã, e então há uma renovação da lei, uma repetição da lei, o Deuteronômio, para quem? Para a segunda geração. E aí, então, vamos ver se essa segunda geração entra na terra. Entra comandada por Josué,
o sucessor de Moisés. Então Josué e Calebe são os comandantes dessa tomada da terra prometida. Veja que interessante, né? A primeira geração disse, não vamos entrar não, porque o povo lá é muito poderoso. Então, peregrinação pelo deserto. A segunda geração diz, vamos entrar. Aí eu fico pensando, se a segunda geração dissesse também não, Deus ia dizer, então vamos dar mais uma volta pelo deserto, mais 40 anos, e aí ia demorar 80 anos. E aí a terceira, também não, mais uma volta no deserto. Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Depende muito da gente se a gente vai acolher o propósito de Deus na nossa vida. Josué é o comandante militar que toma posse da terra. Josué, sucessor de Moisés, ele é responsável pela ação militar e também pela divisão das terras entre as tribos. Lembra que são 12 tribos, 12 filhos de José. É isso? Não, 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó são 12 tribos de Israel. A terra é dividida em 11 partes. Os levitas, a tribo de Levi, eles não recebem terra, porque eles cuidam do culto e da religião de Israel e vivem dos dízimos das outras 11 tribos. Essa divisão das terras é feita por Josué. E eles então ocupam Canaã. E ao ocupar Canaã, eles entram em contato com a civilização dos povos que estavam ali naquela terra, os amorreus, os jebuseus. Eles convivem, inclusive, com os deuses daquela terra, com as divindades. A Bíblia, e principalmente esses primeiros capítulos da Bíblia, é um livro com muitos deuses. O mundo bíblico é um mundo politeísta. Existem os deuses do Egito, Ísis, Osíris, Anate. Existem os deuses dos cananeus, as divindades dos cananeus. Existem os deuses da Babilônia, existem os deuses da Pérsia. A Bíblia é um livro cheio de deuses. E o povo de Israel, em Canaã, se mistura com os cananeus. Eles assimilam vocabulário, culinária, cultura. Eles curtem lá uma FM dos cananeus, eles vão na balada dos cananeus, nos restaurantes dos cananeus. Eles casam com os cananeus, as cananeias. E eles se misturam. Não existe povo puro. Não existe religião pura. Não existe cultura pura. A família humana, ela tem características predominantes. A gente sabe o que é um alemão e o que é um brasileiro. A gente sabe o que é um brasileiro de Porto Alegre e um brasileiro de Salvador. Um brasileiro carioca e um brasileiro curitibano, a gente sabe. Mas não existe o puro. Assim também na Bíblia. Há uma misturança. E toda a lei de Israel é uma tentativa de preservação de pureza. Essa é a lógica da lei de Israel. Não misturar, não casar para não misturar, não adorar outro Deus para não misturar o Deus de Israel com outro Deus, não assimilar a cultura do outro povo, para tentar manter pureza. Toda a lei e a legislação é nessa perspectiva. E então, quando o povo está assentado na terra de Canaã, em contato com a cultura dos cananeus, chegamos ao capítulo 24 do livro de Josué. E então ele faz esta declaração solene. Temam o Senhor. Josué 24, 14. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Joguem fora porque ainda carregam? Ainda está com um santinho na carteira? Ainda tem um altarzinho em casa? Ainda tem uma imagem? Ainda tem um cordãozinho? Ainda tem uma fita no pulso? Ainda tem uma simpatia, ainda tem um ritual, ainda tem uma oração, ainda tem uma expressão popular. Eu lembro que um dia eu comecei a tossir, e o rapaz dizia assim, pastor, levanta o braço e diz, São Brás, São Brás, São Brás. Você ainda tem essas coisas, então Josué está dizendo, jogue fora os deuses dos seus antepassados, os deuses que os seus antepassados adoraram no Egito. Veja que interessante, né? Eles saem do Egito, peregrinam 40 anos no deserto, mas eles trazem a memória das divindades, eles trazem a memória cultural, eles trazem. O Cláudio pregou agora às 9 da manhã, nos falando sobre a saudade do Egito, a segurança ou entre aspas, né? A segurança do tempo da escravização. Tem uma memória desse tempo aqui, que vai-se para o mundo da liberdade, mas aquela memória ainda fica assombrando, ainda fica trazendo mensagens, ainda fica chamando de volta. Então, a gente sai de um mundo, de um tempo, mas a gente carrega o mundo e o tempo com a gente. E Josué está dizendo, joguem fora os deuses que adoraram seus antepassados, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém, 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que interessante que a nossa tradução em português, e você que está acostumado especialmente a ler o Velho Testamento, você sabe que há duas palavras que são intercambiadas, né? Deus e Senhor. O Velho Testamento, às vezes, fala de Deus usando a palavra Deus e, às vezes, o Senhor. Então, aqui, olha, sirvam o Senhor, temam o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, Deus e Senhor. De vez em quando, Deus é referido como El, E-L, transliterado, El. El Shaddai, El Elyon, El Olam, Elohim, que é plural, deuses, ou Deus Elohim. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. El. E quando Deus é referido nas conversas com Abraão, ele é El. Mas quando Deus fala com Moisés, ele é Senhor. Mais precisamente na sua Bíblia, o transliterado seria Iavé, Ieoa. Iavé. Sabe o tetragrama, que é um nome referido simbolicamente a esse Deus que fala com Moisés? Lembra quando Moisés fala, qual é o seu nome? E Deus diz, eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou não tem muito som, não tem muita expressão de vocabulário para ele, não tem no alfabeto hebraico como referência. Então, traduziu-se como Iavé, o Senhor. Quando fala com Abraão é El, quando fala com Moisés é
Senhor, é Yahvé. Então a gente vai usar agora. Deus é genérico. Osíris é deus egípcio. Ísis é deusa egípcia. Moloque é deus babilônico. É Deus. Yahvé é Deus de Moisés. Deus não é um nome, é um título. Imagine que você tem uma etiqueta, você escreve Deus. Aí você vai pegar essa etiqueta e colocar em algum lugar. Pode colocar na lua, pode colocar no sol, você pode colocar num animal, você pode colocar numa ideologia, você pode colocar no dinheiro, você pode colocar na ciência, na razão, você pode colocar na sua paixão, você pode colocar a etiqueta onde você quiser. O que o povo de Moisés faz é pegar a etiqueta Deus e colocar em Yahvé. Yahvé. Esse Deus que fala com Abraão é o que se revela a Moisés e passa a ser chamado de Yahvé. Então, se você tem Bíblia ou tem um aplicativo, olha o que diz Êxodo capítulo 6. Deus falando, Deus, deixa eu ver quem está falando. Yahvé falando com Moisés. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Disse Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Na sua Bíblia está, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, não me revelei a eles. Eles falam, se você perguntasse a Abraão, quem é o seu Deus? Ele ia dizer, El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo. Quando, por exemplo, Abraão se encontra com Melquisedeque é sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Se você perguntasse a Abraão, quem é o seu Deus? O seu Deus é Ísis, o seu Deus é Osíris, o seu Deus é Anate, o seu Deus é Marduk, o seu Deus é Moloque. Não, o meu Deus é El Elyon. Aí você fala com Moisés, e o seu Deus, quem é? Meu Deus é Yahvé. Ué, você não é o mesmo Deus de Abraão? Porque o dele era El Elyon. Aí o Moisés ia dizer, isso, o mesmo El Elyon que falou com Abraão, falou para mim que ele é Yahvé e que ele é o mesmo. Está entendendo? Confusão, né? Confusão. Agora você pega o Josué 24 e diz, olha, agora temam Yahvé. Sirvam Yahvé com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses, os Elohim. Joguem fora os Elohim que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Yahvé. Escolham hoje se vocês irão servir Yahvé. Eu e a minha casa serviremos Yahvé. Então, versículo 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar Yahvé para servir outros deuses. Foi o próprio Yahvé, o nosso Elohim, que nos tirou a nós e nossos pais do Egito, daquela terra. Foi Yahvé que nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, foi Yahvé que expulsou de diante de nós todas as nações. Então, se a gente tem um Deus, é Yahvé. Esse é o nosso Deus, Yahvé. Joguem fora os deuses outros e fiquem com Yahvé. O que essa história toca nessa história?
É porque Josué continua falando hoje para nós, ó, jogue fora os outros deuses e fiquem com Yahvé. Mas nós não somos seguidores de Moisés e nem seguidores de Josué. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então joguem fora os outros deuses e fiquem com o seu Deus. A pergunta é, como é o nome do seu Deus? Quem é ele? É Ísis, Osíris? É El? É Yahvé? Mas não é o mesmo? El, Yahvé e o pai de Jesus? Há controvérsias, muitas controvérsias. O Papa Francisco disse que o oposto da fé não é incredulidade. O oposto da fé é idolatria. O oposto da fé não é incredulidade. O oposto da fé é idolatria. Então nós podemos fazer uma adaptação dizendo o seguinte: a nossa luta não é entre fé e incredulidade. A nossa luta é entre Deus e os ídolos. No nosso mundo, e a essa altura da nossa vida, nós já sabemos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que apareceu para Abraão chamando-se El Olã, El Shaddai, apareceu a Moisés chamando-se de Yahvé, ele foi invocado por Jesus como Abba, né? O Abba. Nós já sabemos que tem um Senhor Criador dos céus e da terra. Mas pensa na história da humanidade. Consideravam as forças da natureza divinas, depois consideraram que por trás das forças da natureza existiam divindades, é o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus da floresta, o Deus do fundo do mar, o Leviatã, muitos deuses. Então chegamos no tal do politeísmo. Sabe que houve um tempo em Israel que Israel não era monoteísta. Porque monoteísmo é você dizer que só existe um Deus. Politeísmo é você dizer que existem muitos deuses. Houve uma época em que Israel era enoteísta. Já ouviu falar isso? Enoteísmo é dizer o seguinte, ó, existem muitos deuses, mas tem um que é o chefão de todos. Mas existem muitos. É o que Josué está dizendo, olha, vocês que consideram muitos deuses, inclusive vocês têm alguns deles aí pendurados no pescoço, vocês sabem que Yahvé é o Deus. Então é ter muitos deuses e um principal. A gente chega no mundo de hoje, tem ateísmo, agnosticismo, uma confusão generalizada. E aí a gente chega nesse auditório. E eu faço uma pergunta bem provocativa. Quantos deuses existem nesse auditório? Quem acha que tem mais de um? Ninguém levantou a mão. Oh, duas mãos ou três aí levantadas. Depois você me explica. Eu acho assim que na real, só tem um, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas na prática, como diz o ditado, né, que na prática a teoria é outra, na prática há muitos deuses nesse auditório aqui. Por quê? Porque na prática existe o Deus que é.
e o Deus que nós imaginamos que seja. Ou existe Deus e existem imagens de Deus, ideias de Deus. O Fernando Pessoa tinha vários heterônimos. E um deles é Alberto Caeiro. E na sua poesia ele diz o seguinte: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. É bacana isso, né? Deus não é uma ideia minha, Ele é Deus. Agora, a minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Então, hoje eu parafrasearia Josué dizendo a você o seguinte: olha, escolham quem vocês vão servir, que Deus vocês vão servir, que nome vocês dão a Ele, como vocês o identificam. E joguem fora as imagens de Deus que vocês têm. Aí você me pergunta, tá, mas quais imagens eu jogo fora? E com quais imagens eu fico? Essa é a grande disputa religiosa da história da humanidade, do mundo contemporâneo e do Brasil evangélico. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que imagem de Deus está aqui nessa fala? Que Deus é esse? Eu tenho um livro muito curioso, está lá em cima da minha mesa, no meu escritório, porque eu tenho folheado esse livro quase todo dia. É o livro de um teólogo espanhol chamado Juan Arias. O título do livro é O Deus em Quem Não Creio. E eu fico lendo. E ele tem um capítulo em que ele fala 99 frases, ou ele faz 99 declarações de o Deus em quem não creio. 99. Vou dizer, não, estou brincando. Só vou falar 3 para você. Não do Arias, eu peguei isso aí. Eu fiz esse exercício. Quem é o Deus em quem não creio? Bom, afirmando categoricamente o Deus em quem eu creio, é o que o apóstolo Paulo fala e identifica como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu falo, é esse. Quando eu pronuncio Deus, vamos imaginar que eu estou, que nem hoje de manhã, acordei, tive uns sonhos lá e eu falei, Deus. Na hora que eu falei Deus, imagina quem que vai olhar. Então, quando eu falo Deus, eu já estou falando, eu estou falando com esse mesmo que Jesus chamava de Pai. E que Jesus nos ensinou a invocar como Pai nosso que está nos céus. Esse aí. E como que ele é? Qual é o caráter dele? Como que ele pensa? O que ele faz? O que ele me promete? O que eu posso esperar dele? Sabe aquela história do sujeito que está no hospício com a mão assim para dentro da roupa? Ele fala, quem é você? Eu falo, Napoleão. Ele fala, quem te falou isso? Deus. O outro do lado falou, eu não falei nada. Tem muita gente achando que é Deus, né? Tem muitos deuses, tem muita gente que acha que é Deus, e quando você fala Deus, tem um monte de gente que olha. Quando eu falo Deus, eu estou pensando no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual que é? Como ele é? Como eu descrevo?
Então eu separei 3 coisas para falar para você e terminar. Usando lá o Juan Arias, o Deus em quem não creio, eu vou dizer para você a minha confissão de fé, que eu espero seja inspiradora para você, que é o Deus em quem eu creio. Mas eu vou descrevê-lo pelo oposto. Eu não creio em um Deus que não conviva com pecadores. Ou só conviva com pecadores que deixaram de ser pecadores. Eu não creio em um Deus que não conviva com pecadores, ou que somente conviva com pecadores que deixaram de ser pecadores. Não creio nesse Deus. Inclusive porque ele não conviveria comigo. Porque na nossa cultura religiosa evangélica, Deus convive com pecadores até o pecador deixar de ser pecador quando se converte domingo e aceita Jesus como Salvador. No domingo seguinte, se ele ainda é pecador, Deus não quer ele. Deus convive com pecadores para evangelizá-los. Mas depois que evangeliza, se ele não se converte, Deus não convive mais com ele. Em outras palavras, quando o sujeito levanta e diz assim, tem misericórdia de mim que sou pecador, e não tem coragem sequer de olhar para o céu, Deus ouve essa oração. Mas Deus espera que no domingo seguinte, ele faça uma outra oração. Qual? Graças te dou, Senhor, porque até domingo passado eu era pecador. Hoje, graças te dou que não sou como os demais. Não é isso? E sabe, quem quiser recortar para usar mal o que eu estou falando, fica à vontade. Mas se você está ouvindo só o corte, ouça a mensagem inteira. Tá bom? Sabe que na parábola do fariseu e do publicano, a oração do publicano, do que tem misericórdia de mim, que sou pecador, não foi, transforma-me porque sou pecador. Foi, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E domingo que vem, continua tendo misericórdia de mim, porque eu continuo pecador. E no outro domingo, e depois de 3 domingos, e 5, e 2 meses, e 20 anos, continua tendo misericórdia de mim. Nós vivemos da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Nós não vivemos da nossa virtude, da nossa impecabilidade, da nossa perfectibilidade. Nós vivemos da nossa transparência diante de Deus, dizendo a Ele, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Sempre. Sempre. Deus não quer pessoas perfeitas, não existem. As pessoas que Jesus mais criticou no seu ministério e na sua vida foram os religiosos, a quem ele chamava de hipócritas. Vocês vendem uma imagem de vocês que não corresponde à realidade. Vocês são mascarados, vocês são hipócritas. Falem a verdade, e quando você falar a verdade a seu respeito, você vai dizer, eu sou pecador. Esta semana eu estudei a história de um monge, Evagrio Pôntico, que lutou com Satanás, porque na história da igreja tinha uns camaradas que eles iam para o deserto e criaram os primeiros monastérios, os monges, os pais do deserto. Evagrio Pôntico foi um desses. Ele foi para o deserto buscar a Deus, viver em caverna. Aí ele lutou com Deus 80 anos. Ele lutou com o diabo 80 anos, e o diabo atazanando, e ele lutando, tem misericórdia de mim que sou pecador. E conta a lenda que um dia o diabo chegou para o Pôntico e disse, desisto, você venceu. Você venceu. 80 anos eu tentando te derrubar e não consegui, você venceu. E o diabo foi embora da caverna. Nessa hora,
Evagrio Pontico ajoelhou-se e disse: graças te dou, Senhor, porque finalmente sou um santo. E o diabo voltou. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O Deus e Pai de Jesus, Ele se assenta à mesa dos pecadores. E se você usar máscaras com Ele, você não vai se relacionar com Ele, porque você não será você será a máscara. E Deus não se relaciona com máscaras, Ele se relaciona com pessoas. Segundo, eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus que condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Para sempre. Churrasco eterno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. Não creio num Deus acima do bem e do mal. Não creio num Deus que não esteja sujeito aos critérios de justiça que Ele mesmo impõe sobre nós. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha incandescente? Uma criancinha, coloca lá para assar, e diz para ela: você vai ficar aí para sempre, pecadora. Desobedeceu a mamãe, comeu Danone, que ela falou que não era para comer. Imagina isso? Você imagina isso? Não, você não imagina, você acredita que Deus faz isso, só trocou o Danone pela maçã. Comeu a maçã, vai para o inferno. Te dei a chance. O pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou? Agora eu vou te colocar na fornalha, porque eu sou fogo consumidor. Não dá. Se você quiser continuar crendo nesse Deus, Deus te abençoe. Você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar desse Deus. Mas você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar o contrário. Sabe que quem crê num Deus cruel, das duas uma. Ou é cruel e se identifica com Ele, ou se torna cruel para imitá-lo. E desenvolve cultura religiosa higienista, segregacionista, supremacista. Nós, os filhos e filhas de Deus, e eles os pagãos. Não creio num Deus assim. Não é esse o Deus e Pai de Jesus Cristo. Não creio num Deus, em terceiro lugar, que não seja solidário com as vítimas. Que não esteja ao lado das vítimas. Que não esteja identificado com as vítimas. Não creio no Deus invocado pelos poderosos. Uma das frases belas que o Juan Arias escreve do Deus que ele não crê, ele fala: não creio num Deus em quem os ricos não temam. Se um rico não tem medo de Deus, esse Deus é um ídolo. Não creio num Deus associado aos poderosos. Não creio num Deus que não esteja solidário aos 35 milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar. Muitos milhões de brasileiros hoje passam fome. Em linhas gerais, insegurança alimentar é o sujeito que come hoje e não sabe se vai ter o que comer amanhã. Agora, tem aquele que não tem nem hoje nem amanhã, não teve ontem e não terá depois de amanhã. Eu não creio num Deus que não esteja chorando com as crianças esquálidas em Gaza. Não é possível. Deus é o crucificado. Jesus
Jesus é o crucificado. Lembra-se do apóstolo Paulo dizendo: entre vocês nada eu pretendi saber a não ser a respeito de Cristo e este crucificado. É o crucificado. O nosso Deus não é o Deus do poder, não é o Deus da blindagem, não é um Deus que resolve, não é o Deus que responde, não é o Deus da vitória. Presta atenção no que eu estou lhe falando. O nosso Deus não é o Deus que evita que passemos pela morte. O nosso Deus é o Deus que nos traz de volta dela. O nosso Deus é o Deus da ressurreição, não é o Deus da não morte. O Deus do triunfo. Nos meus 40 anos de ministério, eu já vivi o suficiente para saber que Ele não existe. Eu já sepultei muita gente, eu já chorei com muita gente, eu já vi muita tragédia, eu já vi muita oração não respondida, eu já vi muita injustiça prevalecer, eu já vi muita gente decepcionada com Deus, e inclusive gente que eu falava para Deus: Deus, o Senhor deixou esse cara na mão. E Deus diz: eu estava lá com ele. Na memória do Holocausto, tem essa história de um campo de concentração com 2 corpos pendurados na forca, 2 judeus esquálidos, pele e osso, pendurados na forca, e os outros em formação, contemplando aquele espetáculo dantesco, e alguém do meio da multidão diz: onde está Deus? E uma outra voz responde: ali na forca, pendurado. É ali que Ele está. O nosso Deus está do lado das vítimas com elas. Eu estou fazendo meditações diárias no livro dos Salmos. E uma das coisas que os salmistas sempre falam é: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Não me abandone, não me deixe aqui. Eu acho muito interessante que é o livro dos Salmos, né? É Yahvé. Está falando de Yahvé. E a ideia que eles têm de Yahvé é que Yahvé está lá. E eu estou aqui abandonado. Nós não. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo habita em nós pelo seu Espírito. E eu nunca devo dizer onde está Deus, porque Ele sempre vai dizer: estou aí, estou contigo, estou aqui. Lembra de Elias na caverna? O que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava lá com ele. Aqui, Elias. Então, quando você chora, quando você sofre, Deus está aí com você. Você se sente vítima? Então é aí que Deus está. Ele está com você. E Ele está aí com você para fazer não você escapar do sofrimento, fugir do sofrimento, mas atravessar o sofrimento com Ele. E enquanto você atravessa, diz: vale da sombra da morte, presta atenção, porque eu vou desfilar agora. E eu não tenho medo de passar bem no meio de você, porque o meu bom pastor está comigo. Eu não tenho medo de nada. O bom pastor está comigo. Hoje Josué nos diria: escolha quem você vai servir. E essa fala de Josué é uma fala do tipo: pense nas suas ideias a respeito de Deus e qual é o Deus que você está servindo. Ele é um Deus misericordioso, compassivo. Incrivelmente, a Abraham Joshua Heschel, um rabino, ele disse: todo Deus preocupado comigo e não com você é um ídolo. O seu Deus é preocupado com todo mundo? Ontem tive o prazer de ouvir Marina Silva. E ela citou
Erich Fromm, que disse: todo o amor devotado a uma pessoa que não seja também devotado a toda a humanidade não é amor. Então o seu Deus, Ele ama todo mundo. O seu Deus é pai de toda a família. Quem é o seu Deus? O seu Deus está com você aí. O seu Deus, Ele incomoda você quando você vê as vítimas e convida você para fazer alguma coisa por elas, junto com Ele. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu e a minha casa servimos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro quando os discípulos foram pelas vilas e aldeias de Samaria e voltaram e disseram para Jesus: ninguém nos acolheu lá não. Evangelizamos, batemos na porta, entregamos folheto, fizemos culto ao ar livre e escorraçaram a gente de lá. O senhor quer que a gente mande cair fogo do céu? E Jesus diz: não, vocês não sabem. Meu Pai não é assim. Meu Pai não é assim. Então, quando você pensar em Deus, você faz uma oração e diz assim: Jesus, isso aqui que eu estou pensando, o seu Pai é assim mesmo? Fala comigo. Porque nós adoramos, servimos, amamos e somos amados pelo Deus que Jesus chamava de Pai. Nos ensinou e nos autorizou a chamá-lo também de Pai. É o Pai de Jesus, é o seu Pai, é o nosso Pai. Que esse Deus te abençoe, amém.